Olá amigos da internet e destas coisas do desenvolvimento web é um assunto frequente que vem sendo recorrente falar sobre as questões do trabalho remoto, do trabalho híbrido ou do trabalho presencial. Eu sei que nesta área do desenvolvimento e nomeadamente na área que envolve atividades relacionadas com o mundo da tecnologia, em que é possível de facto nós trabalharmos de forma remota e no conforto do nosso lar, preferencialmente. Existe também a realidade dos nómadas digitais, isto é, pessoas que, por exemplo, vivem num país onde as dificuldades de vida são maiores, decidem ir para um país onde o nível de vida é mais acessível e ficam a trabalhar remotamente. E, portanto, existe aqui um conjunto de conceitos muito interessantes relacionados com esta área do trabalho remoto. E eu queria pegar aqui convosco neste artigo e refletir um pouco convosco sobre o trabalho remoto. Mudou radicalmente a economia e, de acordo com a opinião do Tim Smart, que é um jornalista, ele diz que veio para ficar. Obviamente que este é um artigo já de janeiro de 2024, portanto já tem alguns meses. De qualquer das formas, achei interessante voltar a trazer este assunto aqui à baila dentro do meu canal, até para que vocês possam, na secção dos comentários, deixar a vossa opinião sobre esta matéria. Até porque eu, na visão que eu tenho tido há relativamente pouco tempo, eu tenho vindo a constatar que a questão do trabalho remoto, ou totalmente full remote, está a mudar um bocadinho, isto é, já não é a tendência do mercado. E vamos ver aqui o que é que este artigo nos diz relativamente a isto. Então, basicamente aqui, ele faz aqui basicamente uma entrada, ele fala aqui sobre a questão da pandemia, como é óbvio. Ora, quando o país fechou, e aqui está a falar num contexto dos Estados Unidos, quando o país fechou há quase 4 anos e milhões de pessoas ficaram em casa, em vez de irem para o escritório, o trabalho remoto desencadeou uma reação em cadeia que não só mudou a forma como os americanos fazem o seu trabalho, mas também alterou o setor imobiliário e os padrões populacionais. Isto é, as pessoas acabaram por deixar de se deslocar, acabaram por ficar mais nas suas residências, etc. Hoje, o trabalho remoto diminuiu em relação aos níveis da pandemia, mas ainda é, dependendo da amplitude de medição, 3 a 4 vezes mais prevalente do que era antes de 2029, ou melhor, 2019, perdão, isto é, no período pré-pandemia. Como é óbvio, aquilo que acontecia na maior parte das empresas da área de desenvolvimento, salvo aquelas que são as multinacionais maiores, havia muito este conceito do trabalho presencial. E com a pandemia, com uma nova realidade, esse paradigma veio a ser alterado e agora estamos naquela fase de tentar perceber se ele veio para ficar ou se não veio. A percentagem de trabalhadores que ainda dizem querer a opção de trabalhar em casa é até certo ponto quase metade, isto é, aqui basicamente o que os dados dizem é que mais de metade ou sensivelmente metade dos trabalhadores prefeririam continuar a trabalhar em remoto. O que a pandemia demonstrou é que todos podemos trabalhar a partir de casa. Não é propriamente assim, mas afirmou Cory Cantenga, economista sênior do LinkedIn. Foi uma prova de conceito, basicamente fomos obrigados de facto a testar esta metodologia e a pandemia terá demonstrado, de acordo com a opinião deste economista, que podemos trabalhar a partir de casa. É óbvio que nem todas as profissões dão para trabalhar a partir de casa. Bem, talvez não todos, como ele diz. Estudos mostram que o trabalho remoto tende a se agrupar em determinados setores. Aqueles que trabalham ou que contratam trabalhadores qualificados, que podem realizar tarefas que não exigem contacto pessoal. Não é de surpreender que a indústria tecnológica, com muitas das suas ofertas de emprego, lidere as indústrias com maior percentagem de trabalhadores remotos. Mas os serviços financeiros e profissionais, os serviços públicos, são também grandes empregadores da força de trabalho remota ou híbrida. E o trabalho remoto tende a ser dominado por funcionários com formação superior, com quase 40% dos que possuem diplomas avançados, híbridos ou totalmente remotos. Ok? No outro extremo do espectro estão os trabalhadores dos setores industriais ou de serviços, onde é necessária a sua presença local. E isto é fácil de perceber as razões. Porquê? Você sabe fazer capacetes no porão, diz Sandra Moran, diretora de marketing da Workfare Software. Isto é, uma empresa global que auxilia empresas em tecnologia para gerenciar grandes forças de trabalho. No início de janeiro, o estudo global State of Remote and Hybrid Work do LinkedIn descobriu que, no seu pico, em abril de 2022, a percentagem de ofertas de emprego que ofereciam trabalho remoto atingiu 20,3%. Isto foi mais do dobro da percentagem registada em janeiro de 2021 e muitas vezes superior à estimativa de 3% a 5% utilizada por muitos para o período pré-pandemia. Então, o que é que acontece aqui? O Bureau of Labor Statistics descobriu em agosto passado,
isto é, em 2023, que cerca de 1 em cada 5 trabalhadores trabalhavam à distância. Isso pode-se comparar com a faixa de 17,9% a 20% de outubro de 2022 a agosto de 2023. A ascensão do trabalho remoto tornou as funções empresariais mais flexíveis e, portanto, substancialmente mais atraentes para os trabalhadores do que nunca, atraindo um grande número de candidaturas por função, escreveu Julia Pollack, economista-chefe do ZipRecruiter, etc, etc. O número de pessoas que trabalham remotamente diminuiu à medida que as pessoas regressaram ou regressam ao escritório, por vezes de forma voluntária e para muitas grandes empresas agora como uma exigência. E esta é a tendência que de facto eu estou a notar. O que aconteceu é que houve muitas pessoas que notaram de facto que trabalhar remotamente lhe abria a possibilidade de terem poupanças extra, nomeadamente na questão dos transportes, na questão da proximidade com a sua família, os filhos, poderem estar ali a fazer mais ou menos de uma forma paralela o acompanhamento dos filhos de uma forma muito mais interessante. Mas também aconteceu uma circunstância muito interessante, é que com o passar do tempo houve muitas pessoas que já tinham iniciado a sua carreira pessoal, profissional, a trabalhar presencialmente nos locais e o facto de, ao fim de algum tempo, estarem sistematicamente a trabalhar a partir de casa, encerradas sempre dentro do mesmo espaço, fez com que algumas pessoas tivessem alguns problemas emocionais e alguns problemas até psicológicos, no sentido em que não lhes é muito interessante estar sistematicamente a trabalhar fechadas no mesmo bloco. Então o contacto pessoal também é algo que é importante. Ora, a grande mudança está dentro da ampla categoria daquilo que chamamos de remoto. O diz o Nick Butler, o diretor, ou Bunker, o diretor de pesquisa norte-americana da Even. Estamos mudando para um novo equilíbrio, com mais pessoas a trabalhar remotamente alguns dias por semana, que é o conceito de trabalho híbrido, ok? A característica mais duradoura do trabalho remoto agora é híbrida. Não é totalmente remoto, não é totalmente presencial. Existem também diferenças substanciais dentro da indústria e entre países. Embora a percentagem de empregos totalmente remotos ronde os 10%, as candidaturas para cargos remotos representam 45% das recebidas em dezembro de 2023, segundo o estudo do LinkedIn. Nos Estados Unidos, por exemplo, as posições híbridas representam cerca de 13% das publicações do LinkedIn. E no Reino Unido é de 45% e em Israel é 44%. Portanto, é avassalador ainda a apresentação de propostas para empregos em posições híbridas. Atenção, não é full remote, é híbrido. Ora, as empresas em geral estão mais inclinadas ao híbrido. Concorda Leila O'Kane da Lightcast, que acrescenta que as pessoas realmente odeiam ir para o trabalho. Não é propriamente odiar ir para o trabalho, é o conjunto de gastos que estão associados a isso, o conjunto de características de qualidade de vida que se perdem com as nossas deslocações. Eu, por exemplo, estou numa posição que é particularmente interessante. Eu trabalho a cerca de 300 km da minha residência oficial. Eu desloco-me para Lisboa todas as semanas, venho a casa todos os fins de semana de forma quase invariável, é muito raro ficar um fim de semana em Lisboa, e faço uma viagem bastante longa de autocarro, neste caso de ônibus, como se diz no Brasil, que demora sensivelmente 4 a 4 horas e meia para cada lado, e venho na sexta-feira e regresso no domingo ao final do dia. Portanto, como vocês podem observar, é um cotidiano pessoal que pode gerar algum stress. No entanto, no meu caso concreto, e falo de forma muito particular, eu já estou habituado a esta rotina. E por conseguinte eu gosto de trabalhar presencialmente. Se me dessem a opção de eu trabalhar remotamente, teria também todo o prazer em trabalhar remotamente, até porque tenho muito boas condições de trabalho em casa para poder cumprir com a minha função. Trabalhar de forma híbrida, no meu caso em concreto, não seria uma grande opção. Porquê? Porque se eu tiver ainda assim que ir todas as semanas, 1 ou 2 dias à empresa onde eu trabalho, então, que seja por menos ou por mais vale ir durante toda a semana. E nesse sentido, de uma forma geral, no meu caso em concreto, é essa a circunstância. Ora, no novo artigo de pesquisa publicado na quinta-feira pela Oxford University, obviamente à data deste artigo, ele procurou avaliar o estado atual do trabalho remoto. Os autores, neste caso estão aqui identificados, descobriram que a pandemia induziu um aumento substancial da produtividade relativa àquelas que trabalham em casa
Esta mudança aumentou os preços da habitação, reduziu os custos de aluguer de escritórios. Porquê? Porque é questão da concorrência. Se as pessoas não se deslocam, se não há escritórios fisicamente a funcionar, obviamente que as empresas que são detentoras deste tipo de propriedades vão baixar o preço para tentar chamar as pessoas. Isto aumentará permanentemente a desigualdade de rendimentos que mudará o local onde as pessoas vivem numa área metropolitana. O estudo complementa que outros trabalhos que constataram grandes mudanças no comportamento económico decorrentes do aumento de pessoas que trabalham a partir de casa, sejam aquelas cujo trabalho é totalmente remoto ou vários acordos que permitem maior flexibilidade do tempo que os funcionários passam a trabalhar no local. Bom, o que é que isto significa na prática? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Aqueles restaurantes que existem junto das áreas onde há muitos serviços a funcionar tiveram um impacto muito grande com esta questão do trabalho remoto. Porquê? Porque se as pessoas não se vão deslocar para o seu local de trabalho, esses negócios da área da restauração, por exemplo, sofrem uma queda brutal de clientes. E, portanto, quando nós olhamos numa perspectiva mais geral para a economia, o que acontece é que, de facto, quando nós olhamos para a nossa atividade profissional e chegamos à conclusão que, se calhar, trabalhar de forma remota para nós traz ganhos muito importantes, eles têm depois também, obviamente, um impacto colateral, que é o facto da economia também se ressentir disso e, por conseguinte, por exemplo, o caso dos restaurantes, dos cafés, dos snack bars, etc., também sofrerem com a parte das pessoas ficarem em casa. Ora, esta mudança para o trabalho a partir de casa é provavelmente o principal impulsionador do grande fosso entre o consumo de bens e serviços que permitiu mesmo que, ou persistiu mesmo com a diminuição dos receios do vírus. Neste caso estamos a falar da pandemia. Escreveram os colunistas, neste caso num artigo de 2024, publicado, ou para 2024, mas publicado no final de dezembro. O consumo real de bens já crescia mais rapidamente nos anos pré-pandemia e está agora cerca de 7% acima da tendência, enquanto o consumo real de serviços ainda está a cerca de 1% abaixo da tendência. Dados de cartão de crédito metropolitanos mostram que os trabalhadores remotos gastam menos em serviços adjacentes ao escritório, como é o caso do transporte, gastam mais em escritório doméstico e bens recreativos, como é o caso eventualmente de terem agora uns pacotes mais de streaming para poderem depois ver televisão, porque passam a ter mais tempo, chamarem, por exemplo, os Uber Eats desta vida, isto é, terem refeições em casa. Isto gera, em grande parte, uma mudança nos padrões de consumo, que provavelmente irá ainda perdurar. A mudança de trabalhadores que exercem a sua atividade profissional em casa teve um efeito significativo no setor imobiliário, aumentando as rendas dos apartamentos, porque as pessoas passam a estar mais tempo em casa, fazem outro tipo de consumos, etc., e os preços das casas em algumas localidades, ao mesmo tempo que reduziu as rendas e as taxas de ocupação de escritórios nos principais centros urbanos. Então, esta é também um dos reflexos de tudo isto. Eu não me vou estar a alongar aqui muito mais. Haveria aqui ainda mais alguns valores que seria interessante nós analisarmos. De qualquer das formas, eu penso que ficou aqui subjacente a esta ideia de que, de facto, a pandemia veio trazer muitas alterações na perspectiva do mercado de emprego, mas agora estamos a viver numa fase de transição e de consolidação de tendências. E aquilo que eu vos quero dizer, a título pessoal, aquilo que eu tenho vindo a verificar é que, de facto, as empresas estão a voltar a desejar as pessoas em regime de trabalho presencial, mas estão ainda abertas à negociação sobre regimes de trabalho híbrido. Há que não esquecer, para fechar aqui este meu vídeo e deixar depois o espaço aí dos comentários para as vossas opiniões, há que não esquecer que criou-se um enorme desafio em termos de gestão para as empresas, esta história do trabalho remoto. Porquê? As empresas, ou uma boa parte das empresas, para não dizer a maior parte delas, não tinha esta cultura de gerir recursos humanos a trabalharem de forma remota. Há muito aquela ideia de que, vendo os funcionários a trabalhar num espaço físico, dá uma certa sensação enganosa de controle de trabalho, de controle de produtividade, etc. E muitas empresas que de um momento para o outro se viram forçadas por causa da pandemia a terem que ter toda a sua força de trabalho a trabalhar remotamente, sentiram muitas dificuldades em tentar perceber se de facto as suas equipas estavam ou não estavam a conseguir ter os mesmos níveis de produtividade.
Em alguns casos foi possível detectar que os níveis de produtividade não foram alterados, muito pelo contrário, as pessoas acabaram até por fazer um esforço adicional para contribuir para um cenário em que o espírito era que as coisas poderiam ser radicalmente mudar a nossa vida, não é? A questão da pandemia teve um impacto muito forte a nível emocional, a nível económico, etc. E, portanto, sentiu-se em algumas circunstâncias que as pessoas fizeram um esforço adicional para serem mais produtivas e deixou isso, de certa forma, entre a espada e a parede, muitas empresas que não acreditavam neste tipo de regimes. E então, de forma natural, na minha opinião, estamos a caminhar para um sentido em que já não é tudo em trabalho remoto, mas também já não é tudo em trabalho presencial. Muitas empresas já aceitam esta ideia de que, eventualmente, ter os funcionários durante 1 ou 2 dias por semana a trabalhar de forma remota contribui para elevar o estado de espírito desses seus funcionários e, por conseguinte, tem como efeito colateral o aumento da produtividade dos mesmos. Não significa que trabalhar 60 horas por semana no local físico que a produtividade vá aumentar. Tendencialmente é o contrário. E aqui fica a minha perspectiva sobre isto, depois de ter lido aqui este artigo que eu quis partilhar convosco. Acho muito importante nós irmos acompanhando este tipo de tendências e agora queria principalmente deixar esse repto para, na secção dos comentários, vocês deixarem ficar as vossas vivências, as vossas opiniões e aquilo que vocês acham que vai ser a tendência que veio para ficar na vossa opinião e de acordo, obviamente, com a vossa experiência pessoal.